Antena 7, agora são 9 horas e 33 minutos. Quero aqui agradecer a sua audiência, você que está conosco em todo o estado de Alagoas, Maceió, né, em São Luís do Quitunde, agora pelo YouTube, também na Menestrel FM, né, que ficou conosco até às 9 da manhã e até às 10 pelo nosso canal no YouTube, mas estamos também na Santana do Ipanema FM e na Nova Farol FM em Palmeira dos Índios, além, claro, da Dória FM aqui em Maceió. Você que nos acompanha também na TV Farol, Maceió e região metropolitana, pelo canal 16.1. Muito obrigado por sua audiência. E olha, agora, sexta-feira, a gente sempre traz matérias da área da cultura e vamos falar, nesse momento, sobre uma pauta importantíssima, que é a pauta sobre a necessidade de políticas públicas de fomento à literatura em Alagoas. E para falar sobre esse tema, nós vamos trazer dois escritores. A Fátima Maia, que inclusive recebeu recentemente a comenda poeta Jorge de Lima, foi lá na Câmara de Maceió, e o Matheus Cavalcante, que é escritor e um grande entusiasta da literatura e do incentivo a políticas públicas que garantam o acesso e também a visibilidade de quem produz cultura em Alagoas. Começar com você, Fátima, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia e agradecer, né, pelo espaço para nós falarmos sobre a importância da literatura e desse reconhecimento aqui. A Câmara dos Vereadores já está aí, né? Com certeza. Vamos falar daqui a pouquinho. Meu amigo Matheus Cavalcante, Matheus, chega junto aí do microfone, seja muito bem-vindo, obrigado por sua presença. Muito obrigado por esse espaço da Rede Antena, falar de um tema tão importante para a nossa sociedade. A gente que agradece. Primeiro eu quero saber, Fátima, como foi para você essa homenagem, né, à comenda poeta Jorge de Lima? Foi essa semana na Câmara de Maceió, é isso ou semana passada? Foi na última semana. Na última semana. Como é que foi esse abril. Reconhecimento para você, Fátima? Na realidade, eu nunca esperei, né? Eu sempre lidei com a cultura, lidei com a contação de histórias nas escolas e fazer o que era melhor para que a leitura ela pudesse ter um crescimento muito maior em Alagoas, que tem um número muito pequeno em relação aos outros estados de leitores. E daí a gente vai fazendo as coisas. Eu cheguei em Maceió aqui em 1979, ou seja, há 45 anos. E logo na primeira semana que eu cheguei aqui com 3 filhos pequenos, eu vi muitas crianças na rua brincando e eu logo pensei em colocá-los para fazer ações. E essas ações envolviam a contação de história, envolvia a recreação e a dança também, porque na época eu era professora de balé. Então, desde que eu cheguei aqui em Maceió, que eu abri as portas para que a cultura pudesse prevalecer, tanto para os meus filhos, hoje são 5 filhos, eu já costumo emendar, 5 filhos, 12 netos e 5 bisnetos. 5 filhos, vamos lá, vamos recapitular aqui. São 5 filhos, 12 netos e 5 bisnetos. E 5 bisnetos, caramba, muita gente. Quando junta todo mundo, deve ser uma alegria, né, Fátima? Uma alegria, e assim, uma das maiores alegrias que a gente tem é quando vê que eles são resultados de tudo que a gente se dedica a eles. Inclusive, a educação através da história, dos exemplos que a gente tem. A contação de história é tão importante que assim eu fui educada e assim eu repassei. E a contação de histórias, além de ter esse caráter lúdico, incentiva também para que lá na frente as crianças sejam adeptas dos livros, porque hoje a tecnologia vem atropelando isso, né, Fátima? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ontem, né, anteontem, dia 2, nós tivemos o encontro de Romaria Nacional e Internacional das Histórias. E, além de todos os estados do Brasil, estava a Argentina, o Peru, o Paraguai. Onde foi? Aqui? Aqui no Espaço Agenda eu sempre utilizo para fazer, né, esses encontros, porque foi virtual. E aí os contadores se reúnem lá no Espaço Agenda e então é o local onde nós temos para que todos possam, né, fazer os cenários, preparar tudo. E além dos países aqui, né, tinha Cuba também, Portugal e vários países de língua portugueses africanos. Então,
a gente chega, sabe, a levar o nome de Alagoas, o que estamos fazendo aqui, através da contação de histórias. E eu falei justamente sobre isso. Minha mãe, ela dava muitos exemplos a gente. Ela dizia assim, existe 2 formas de educar os filhos, pela força ou pela moral. E aí ela sempre usou a moral, que fosse a moral das histórias ou a moral daquele assunto que estava sendo tratado, para ela dizer, não pode ser assim. E ela trazia muitos exemplos, desde exemplos da Bíblia, né? Desde exemplos das histórias onde ela ouvia. Então ela tinha uma coisa motivacional para a gente. Mas eu queria saber de onde ela tinha tirado aquilo ali. E aí foi assim que eu comecei a mergulhar no universo da literatura, da né? literatura, né? Com certeza. Isso é uma coisa importantíssima. Estimula. Deixa eu puxar aqui para o nosso bate-papo o nosso amigo Matheus. Matheus, você tem muitas... A gente sabe que você é um cara que tem muitas ideias, né? Da sua cabeça surgem muitas iniciativas que, se forem colocadas em prática, certamente vão trazer grande incentivo e, sobretudo, acesso a possibilidade de que publicações de alagoanos ganhem evidência. Quais são as políticas públicas, no seu entendimento, que podem trazer mais evidência, protagonismo e visibilidade para os escritores alagoanos? Então, nós precisamos de uma gestão que olhe para a cultura literária com uma compreensão, né? Porque a literatura, ela não é só um entretenimento, ela não é só uma arte, ela nos forma como seres humanos, né? E nós estamos vivenciando, assim como a cultura do forró, uma descaracterização dessa cultura, porque há um desestímulo à leitura, né? Hoje nós temos uma população que tem preguiça de ler. Totalmente, né? Então nós temos aí também a ausência do Estado, que não estimula as práticas literárias. Nós temos um grande mercado de marketing digital, de literatura, de livros, mas, no entanto, o leitor mesmo assíduo, isso aí está se extinguindo. Então, falta escuta dos nossos gestores, dos nossos secretários municipais. Infelizmente, nós não temos o apoio de secretaria municipal na nossa capital de Maceió. O artista é totalmente desamparado. Um artista que quer publicar o seu livro, ele vai até a secretaria solicitar, através de ofício. É um absurdo o modo como a gestão pública vem tratado o artista literário e esse segmento que é tão importante para o desenvolvimento humano, social, intelectual e econômico, porque a literatura também faz parte da economia. Não tenha dúvida. No caso, como é que funciona hoje? Se eu quero escrever um livro, até para eu entender, sabe, Matheus, e você tem propriedade para falar sobre isso. Eu tenho um livro, estou com ele no computador, todo prontinho para ser publicado. Eu quero o apoio do poder público. Como é que funciona essa tramitação hoje? É fácil? Você já adiantou que não é fácil. Qual é o problema de você conseguir apoio de patrocínio para isso? A questão mesmo é sistemática, eu penso. Porque nós temos aí os editais, mas os editais não abrangem o todo, né? Eu compartilho com muitos dos amigos e amigas, escritores, poetas, que enfrentam as mesmas dificuldades em lançar uma obra literária, não importa o gênero, né? E quando você solicita ao Estado, até para o gabinete civil nós solicitamos, e eles tratam com uma desatenção imensa. Então, existe os conselhos e existe a assistência social,
mas na prática eles não tratam a cultura, a literatura com prioridade. Então é isso, existe uma desconexão entre a teoria e a prática, pelo que você me fala, Matheus. Qual seria o caminho para romper com essa lógica? De que forma? Porque tudo passa pela sensibilidade do gestor e por aquilo que ele elenca como prioridades, né, Fátima? Daqui a pouco eu quero ouvir a Fátima sobre isso também. Então é falta de gente que tenha prioridade, que escute, sobretudo, quem está do outro lado? O que falta é, na construção dos projetos, das políticas culturais, né, os órgãos, as instituições culturais aprenderem a convocar os representantes da cultura, ter uma escuta mais assídua, porque isso não acontece na prática. A gente pode observar como exemplo o nosso São João. A programação já está praticamente toda definida. Mas muitos representantes da cultura não participaram da construção dessa programação. Não participaram dos debates, né, Matheus? E isso exclui, isso totalmente desvaloriza, porque eles escolhem a programação que eles preferem, os artistas de fora. Eu não estou criticando os artistas nacionais, mas nós estamos aqui por justiça e igualdade. Nós precisamos, né, promover a igualdade cultural, reconhecer os artistas da terra e também dar espaço para os artistas nacionais. Mas não remunera os artistas, né? Nós não temos ainda uma programação nacional para celebrar o Dia Nacional do Escritor. Nós temos propostas de leis, inclusive eu faço um apelo aqui aos parlamentares que tenham interesse pela educação, pela cultura, né? Nós estamos procurando um parlamentar que realmente abrace as propostas que o segmento literário estão apresentando. Porque nós não temos programação praticamente nenhuma. A não ser quando o Estado realiza feiras literárias. Bienal, aí que é uma coisa da... isso é de 2 em 2 anos. Não tem um calendário, né, Matheus? E há uma certa dificuldade também, Abdias, eu vou pontuar. O escritor ele enfrenta uma dificuldade de participar das atividades culturais, porque, por exemplo, acontece uma feira literária na cidade de Recife. Existe toda a logística, dificuldade de transporte, de recurso. Como é que o escritor alagoano vai poder desenvolver a cultura se não existe um fundo destinado ao artista literário? Existem muitas lacunas, né? E a falta de comunicação, a ausência de comunicação, porque a gente entra em contato com a Secretaria de Cultura de Maceió e muitas vezes a gente não consegue dialogar com a secretária, né? Melina Freitas. A secretaria recentemente houve uma mudança de secretariado. Dr. Kleber Costa voltou para a Câmara, né? Retornou à Câmara e outro assumiu a sua função. E isso prejudica muito o processo. Quebra a continuidade dos processos. O cidadão. Ô Fátima, você recebeu da Câmara Municipal a Comenda Poeta Jorge de Lima. Existe uma articulação, ou pelo menos você percebe o interesse do parlamento, dos vereadores, falando do município, de mudar essa realidade? Tem vereadores comprometidos com essa pauta ou ainda a literatura alagoana é muito órfã nesse sentido? Não, eu posso dizer, inclusive, um dos motivos dele ter nos ofertados a
né, esse reconhecimento com encomenda, o vereador Dr. Valmir. Ele tem, inclusive, projeto dele, né, APL, onde os livros dos alagoanos, eles possam ser aproveitados nas escolas públicas. Eles possam ser utilizados. Porque nós, como eu estou dizendo a você, eu tenho um trabalho que eu, como contadora de histórias, eu estou divulgando a minha literatura, o que eu faço aqui, para vários países do mundo. E tenho reconhecido meus livros nas escolas particulares, são adotados. Mas não temos na escola pública. Não temos esse direito. E sim, entramos na escola pública quando é uma vontade do professor, do coordenador daquela escola, que utiliza o nosso material, desenvolve a leitura com os alunos com aquele material. Aí sim, nós temos. Mas o poder público de Alagoas não nos reconhece enquanto escritores. Que temos nosso trabalho lançado lá fora, divulgado. Mas isso é uma coisa pessoal, porque as grandes editoras também não abrem esses espaços todos. E aí o que é que a gente faz com a leitura que nós promovemos? O que é que o Fica alunado... na gaveta? Fica na gaveta? Pois é. Matheus falou uma coisa muito interessante. Totalmente descarte de conhecimento que a gente produz, de valores culturais, né? Não é possível nós, como escritores, nos conformar com a realidade, a conjuntura que nós estamos vivendo, não. Ele fala aqui, né, contando os literatos e os notáveis da Terra dos Marechais, ontem e hoje. Então, isso é um trabalho de pesquisa de vários autores. Como é que Matheus, nessa luta dele, consegue lançar esse livro? Não é uma coisa individual. Todos nós que estamos aqui, nós pagamos, tá? Para poder o livro ser confeccionado. Mas se eu fizer um livro sozinha, quem vai pagar? Quem? E outra coisa, tudo bem, a gente faz. Como é que a gente divulga? Como não é que, se não tem uma mídia, se não temos esse apoio? E se nem a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação, que tem que estar entrelaçado, até porque nós vamos contar nossas histórias, nós vamos apresentar os nossos livros aqui, tudo gratuitamente. Né? Não existe um convite a ser pago, vou contratar, mas existe contrato de outros escritores que vêm aqui fazer as apresentações. Existe. Como existe? Falta uma prioridade, né? E um olhar mais atencioso e carinhoso com os artistas da terra. Respeitoso, né? A gente está usando aqui as melhores palavras para tentar também sensibilizar. Agora, o que é que você sugere, Fátima? Qual é a solução para você? De que maneira a gente poderia estruturar uma política pública que atendesse às demandas? Onde começaria? Qual seria o pontapé para a gente alcançar esse objetivo? Eu mesma, quando saímos com eu e Matheus, né, batendo nas portas das secretarias, e descobrimos que só através de um projeto de lei. Certo. E esse projeto de lei, ele foi dado entrada pelo vereador Valmir. Mas os outros vereadores precisam abraçar, porque aqui, não é ele. Vocês. Ele lança. É analisado pelos outros. E porque os outros não têm esse olhar de respeito pela literatura que está sendo produzida aqui em Alagoas. Então, o que precisa é que, como diz uma andorinha, só não faz verão, né? E faz, né? Verão. Mas precisa que todos não engavetem nem digam, não, isso aqui não tem nada a ver. Então, passam anos para que a gente tenha um trabalho reconhecido. E essa luta de Matheus, essa luta incessante de Matheus, que eu tenho acompanhado em várias, né? Em vários momentos, porque é uma luta minha também. Eu sei o que é que Matheus tem sofrido com isso, até porque Matheus é um jovem que ele trabalha com a literatura, mas pelo fato dele, né, ter um problema especial, ele tem uma aposentadoria. E ele utiliza isso em quê? Dá até uma emoção quando a gente faz. Então ele tira do próprio sustento dele, ele tira das medicações que ele precisa para investir. Porque mesmo para ele chegar aqui na rádio, ele teve um transporte para vir. Exato. E ele veio falar o quê aqui? Ele veio falar de uma luta de todos.
por todos. Então, esse reconhecimento que Mateus vem lutando aí é um reconhecimento de todos. Sabe por quê? Porque Mateus, ele está como escritor. Mas nós só sobrevivemos aqui se tivermos outra profissão. De onde a gente tirar para investir enquanto escritor. Eu aproveito, Abdias, para pedir a sensibilidade dos nossos vereadores, porque o Plano Municipal de Literatura na Escola, ele está aguardando para votação. E está havendo uma falta de prioridade em eles colocarem em pleito para serem votados. Então, eu tive que entrar em contato com alguns vereadores através do Instagram para pedir a eles essa sensibilidade, que votem pela aprovação da PL. Porque ainda tem a sanção do prefeito. E a gente vai esperar até quando que a literatura seja difundida como se deve, né? Na capital de Maceió. Anos, né? 2 anos que nós estamos. 2 anos já lutando. Já 2 anos. Olha, contem conosco aqui do Antena Manhã. Eu queria só, infelizmente o tempo está muito apertado, ainda tem uma matéria para a gente trazer do Rafael Alves. Quero agradecer a você, Fátima, parabenizar por encampar essa luta. É uma luta que vocês não estão solitários, né? O espaço está aberto aqui sempre na nossa comunicação da Rede Antena 7. O Matheus tem o nosso canal direto também, né, Matheus? E vamos abraçar cada vez mais essa luta. Muito obrigado, Matheus. Com certeza. Nós que agradecemos esse espaço, estamos aí pela difusão e a valorização da cultura literária maceioense alagoana. Fátima, muito obrigado. Isso é mídia, a mídia que nós temos em mãos. Obrigada a vocês. Conte sempre com a gente. Antena 7 aí. Esses foram os escritores Fátima Maia e Matheus Cavalcante falando sobre a necessidade de políticas públicas de fomento à literatura alagoana. Olha, eu me coloco no rol, né, dos artistas, dos produtores de literatura, porque na minha família, né, isso não é só uma bandeira, é uma causa, porque na minha família eu tenho escritor, na minha família eu tenho músico, e eu sei o quanto a classe literária e cultural sofre, e a gente precisa de leis dessa natureza, sim, e a gente vai estar sempre aqui à disposição para defender. Rede Antena 7. Antena 7.